Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Louvado seja o Senhor nessa primeira reunião que nós temos aqui nesse ano. Podemos juntos buscar o Senhor na sua palavra, na presença dEle. Nós estamos compartilhando o Evangelho de João, capítulo 17, sobre a oração do Senhor Jesus. Nós sabemos que, a partir do capítulo 13, a Bíblia registra os últimos momentos do Senhor com seus discípulos. Naquela última noite, o Senhor deu exemplo de humildade, lavando os pés, de amor. O Senhor também deu as últimas palavras que estão em João 14, 15 e 16. Ele estava preparando os discípulos para uma nova realidade, porque ele estava partindo para o Pai, deixando esse mundo. Mas ele deixou a promessa do Consolador, do Espírito que viria. E esse Espírito ia falar a eles, iria ensiná-los, iria guiá-los. Depois dessas palavras de João 14, 15 e 16, nós temos a oração que o Senhor faz ao Pai. Como nós falamos, realmente é um privilégio conhecer o teor, o conteúdo dessa oração. Porque é uma oração particular, pessoal, do Filho com o Pai. O Filho estava para partir. Seriam os últimos momentos dele nessa terra. Ele estava para cumprir a sua missão, a obra da redenção. E é claro que o Senhor estava cheio de sentimentos. Ele podia orar muito por si mesmo, mas nós podemos ver nessa oração, ele orando pelos discípulos. E é baseado nessa oração que nós podemos conhecer o coração do Senhor para com cada um de nós. Porque nessa oração que ele estava fazendo ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, falando, conectando a obra dele com os discípulos, conectando a missão dele com os discípulos, falando também o que os seus discípulos iriam fazer após a sua partida, porque o Senhor estava deixando eles nessa terra. Você sabe, amados irmãos, amadas irmãs, conhecendo o conteúdo dessa oração, nós podemos saber o que o Senhor pensa e espera de cada um de nós. Nessa oração, nós podemos fazer uma abordagem doutrinária, mas a nossa abordagem não será uma abordagem doutrinária, mas a abordagem de quais são as experiências do Senhor, as expectativas do Senhor para com os seus discípulos. E que exemplos o Senhor estava dando por meio da sua própria vida, por meio da sua própria missão, o exemplo que ele estava dando para nós, para que o conteúdo dessa oração, no que tange a nós também possamos um dia falar essas coisas ao Pai. Então, isso é alguma coisa muito íntima. Nós já vimos os versículos 1, 2 e 3, um pouquinho do 4, 5 e 6, mas eu gostaria nessa noite de começar no versículo 4, o Senhor diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, esse é um versículo que me toca profundamente. Nós vemos o Senhor Jesus nessa terra. Ele glorificou o Pai nessa terra, glorificou a Deus. Você também não gostaria de ter uma vida assim? Uma vida no qual depois, no seu final, você pudesse falar:
Pai, eu te glorifiquei na terra. A minha vida nessa terra não foi para minha glória. A minha vida nessa terra foi para a sua glória. Não foi para me expressar, foi para expressar você, querido Pai. E ainda mais ele diz, consumando a obra que me confiaste para fazer. Amado irmão, amada irmã, Deus confiou não uma obra para você fazer. Não pense sobre a obra que Deus confiou para outros, mas Deus confiou não uma obra para você fazer. Uma obra para cada um de nós. E temos que fazer a pergunta, hoje estamos vivendo nessa terra, estamos ou não consumando essa obra que o Senhor confiou a nós? Sabe um outro versículo que me toca muito? É Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. No Evangelho de João, capítulo 1, o apóstolo João fala que o Senhor era a palavra, desde a eternidade. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas ali no versículo 6, ele diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Você sabe, amado irmão, amada irmã, um dia, quando eu estava lendo essa porção, esse versículo me tocou profundamente. Porque diz assim, houve um homem enviado por Deus. E se nós olharmos para nós mesmos, como nós nos olhamos? Você é ou não é um homem enviado por Deus para essa terra? Ou você nasceu por acaso? Será que nós nascemos por acaso sem nenhum propósito nessa terra? Deus não preparou a salvação para nós desde a eternidade? Ele nos fez nascer nessa terra, nos fez conhecê-lo. João 1,6 diz, então, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E versículo 7 diz, este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Depois, o apóstolo João diz assim, ele não era luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. Se nós olharmos Mateus 28, versículos 19 e 20, o Senhor diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, no seu plano, fez com que nós nascêssemos e um dia pudéssemos conhecê-lo. E ele deu para nós uma missão. Deu para mim, deu para você. Aqui diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, se nós aplicarmos João 1,6 para a nossa própria vida, nós temos que ler, e isso deve nos impressionar. Por exemplo, eu, quando leio, eu tenho que aplicar para mim. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era Miguel. Se eu leio a Bíblia assim, se eu leio a palavra de Deus assim, eu percebo que eu não estou nessa terra por acaso. Você não está nessa terra por acaso. Você é alguém enviado por Deus. E há uma missão a cumprir. O Senhor Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O viver do Senhor foi um viver que glorificou a Deus desde o momento do seu nascimento. Quando ele nasceu, não tinha nenhuma glória humana, mas os céus festejavam. Ele nasceu de uma maneira humilde.
nasceu no estábulo, não tinha nada de glorioso. Mas ali estava alguém, ali um bebê, que expressava Deus. Nós podemos ver o viver do Senhor. Foi um viver de sofrimento. Mas o viver dele expressava Deus. Cada pessoa que ele contactou, cada pessoa que ele curou, cada pessoa com quem ele teve comunhão, as pessoas podiam ver Deus nele. Não é verdade? E nós hoje, como seus filhos, precisamos também ter esse tipo de sentimento. Senhor, eu quero te glorificar. Estamos agora no início de um ano. Nós não sabemos o que nós teremos pela frente. Sabemos que teremos momentos de alegria, teremos momentos de tristeza. Mas o nosso desejo é que, seja alegria, seja tristeza, nós possamos expressar a Deus e glorificar a Deus. E principalmente, cumprir a nossa missão nessa terra. E nós podemos ver no versículo 5 de João 17, que diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele estava orando para que ele pudesse ser glorificado. Mas o que nós precisamos ver é que nessa oração ele disse: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Ele não queria nenhuma glória fora de Deus, fora do Pai. Ele somente queria a glória do Pai. Por isso que ele disse: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. É com a sua glória. Eu não quero a glória do homem, eu não quero a glória do mundo, eu quero a sua glória, eu quero expressá-lo. Hoje, muitas pessoas querem glória. Glória pessoal ou glória do mundo. Mas o exemplo do Senhor é: eu quero somente a glória que vem do Pai. Nós devemos saber o que nós buscamos. Nós podemos ver nessa oração do Senhor o exemplo do Senhor para nós. O coração do Senhor, quando Ele estava cumprindo a obra de Deus. Isso não é um modelo para nós? Isso não é um exemplo? Isso não é algo que nos toca? Por isso eu digo, nessa oração, nós podemos aprender muitas coisas com o Senhor. Existe uma glória que mostra dependência de Deus. E existe uma glória que mostra independência de Deus. Nós queremos mostrar a nossa dependência de Deus. Assim como o Senhor dependeu do Pai. Você sabe, o viver do Senhor Jesus foi um viver que glorificou a Deus. O Evangelho de João enfatiza muito a glória do Senhor ao longo da sua vida. Eu vou ler alguns versículos do Evangelho de João para que todos possam compreender que a vida do Senhor Jesus é uma manifestação da glória de Deus. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! A palavra se fez carne, o Senhor se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e manifestou o quê? A glória de Deus. Não é isso? Vimos a sua glória. Então, o viver do Senhor Jesus manifestou a glória de Deus. Os milagres do Senhor manifestaram também a glória do Senhor. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Está vendo? O viver dele expressou a glória de Deus. Por meio dos sinais expressou a glória de Deus. O Senhor sempre buscou a glória do Pai. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18, diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O Senhor sempre procurou a glória do Pai que o enviou. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 50, diz o seguinte: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Então o Senhor nunca estava procurando a sua própria glória. Isso não é exemplo para nós, amados irmãos? E o Senhor manifesta isso na sua oração. E nós também podemos ver no Evangelho de João que se nós tivermos fé, nós veremos a glória de Deus. Que a fé e a glória de Deus estão ligados. João 11:40 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Olha como isso é importante, amados irmãos. Crer. Passamos por situações difíceis. João 11:40, quando o Senhor fala, não te disse eu que se creres, verá a glória de Deus? Ele estava falando, para as irmãs de Lázaro. Porque o Senhor iria ressuscitá-lo. Se você crer no que eu fizer. Se você crer em mim, você vai ver a glória de Deus. Nós passamos todos por dificuldades. Como nós falamos, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar esse ano. Mas há uma promessa. Se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Amém? E o Senhor também, quando falou sobre a sua morte e crucificação, ele ligou isso com a glória, com a glorificação. João 7:39 diz, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Em outras palavras, não havia morrido e ressuscitado, não é isso? Mas depois da sua morte e ressurreição, que aqui chama de glorificação, o Espírito seria dado. Então, nós podemos ver que quando o Senhor fala também da glorificação dele, se refere a ele ir para a morte. Aos olhos do homem não tem nada de glória nisso, mas esse é um processo. Porque se o grão de trigo não morresse, ficaria só, mas se morresse, daria muito fruto. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, diz, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
E João 12:33 diz, isso dizia significando que gênero de morte estava para morrer. Porque o que o Senhor buscava era a expressão de Deus. Deus ser manifestado. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 6 diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Isso aqui é a oração do Senhor para o Pai. E ele estava falando dos discípulos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. Então nós podemos aqui ver algo muito especial a respeito dos discípulos do Senhor. Nós todos éramos do mundo, mas Deus nos escolheu e nos deu para o Senhor Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. Então, aqui nos mostra que nós somos de Deus e nós somos confiados ao Senhor. E o que o Senhor fez? Aqui diz, manifestei o teu nome. Então temos que ver que o Senhor tem um desejo, é de manifestar a nós o nome de Deus. Expressar para nós, nos ensinar quem é Deus. E aqui, esse nome não se refere aos nomes de Deus do Antigo Testamento, mas principalmente a esse nome Pai. O Antigo Testamento mostra o relacionamento de Deus com o seu povo. Existem alguns versículos no Antigo Testamento que chama Deus de Pai. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 63, 16 diz, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Aqui, apesar de mencionar o nome Pai, a ênfase é que ele é a nossa origem. Isso no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento surge uma nova realidade. Ele manifestou esse nome para nós, porque nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Nós fomos nascidos de Deus. Essa é a maravilha da nova aliança. Essa é a maravilha do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, nos dizem o seguinte, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui nós podemos ver um novo relacionamento. Se no Antigo Testamento tinha o nome Elohim, né? Se tinha o nome Jeová, tá certo? E tinha outros nomes. Agora, no Novo Testamento,
Aqui diz, a todos quantos o receberam. Isto é, aqueles que creram no Senhor e receberam no seu interior, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o 13 de João 1 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Senhor manifestou para os seus discípulos o nome Pai. Ele queria ensinar aos discípulos algo novo. Ele estava partindo, mas ele não os deixaria órfãos. Eles agora teriam um pai. E nós podemos ver isso de uma maneira muito clara no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aleluia, glória a Deus! Por causa da obra da redenção, o Senhor Jesus, ele era unigênito de Deus. E na sua ressurreição, ele se tornou o primogênito de Deus. Unigênito significa filho único. Antes ele era o filho único, mas depois da sua morte e ressurreição, ele não era mais filho único, porque nós também fomos gerados. Ele se tornou um primogênito, nosso irmão mais velho. Não é uma maravilha? O Senhor diz que manifestou o nome Pai aos seus discípulos. Então, esse nome Pai está muito ligado à vida divina, à pessoa de Deus. O que significa manifestar esse nome a nós? É o Senhor nos mostrando a natureza do nosso Pai, a vida do nosso Pai. Como é o nosso Pai? E o resultado é que nós possamos, como filhos, também expressar o Pai. Não é? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, mostra que realmente nós temos a responsabilidade de revelar o nome do Senhor e a natureza de Deus. Aqui diz, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Isso quer dizer, nós somos carta de Cristo. Isto é, as pessoas ao nos lerem, eles leem Cristo. Aleluia. E nós temos que perceber como o Senhor olha para nós e diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Nós fomos dados pelo Pai ao Senhor Jesus. Ele diz assim, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Os que são do Senhor guardam a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus disse, tem guardado a tua palavra. Ele não diz, tem guardado as minhas palavras, porque as palavras dele eram as palavras do Pai. E aqui ele diz,
eles têm guardado a tua palavra, né? Louvado seja o Senhor. E ainda mais, esse sentimento dele, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, era teus, tu me confiaste. Nós podemos ver quando a palavra de Deus diz assim, quando Jesus estava orando para escolher os apóstolos. Lucas 6, versículos 12 e 13 diz, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Em Marcos capítulo 3, versículos 13 e 15, nos é dito o seguinte, depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Lucas nos mostra que ele passou uma noite orando antes de escolhê-los. O que ele estava fazendo? Ele estava perguntando para o Pai, quem? Quem são esses que você quer me dar? Você já pensou nesse ponto? O Senhor perguntar para o Pai, Pai, nós temos que fazer algumas coisas em Uberaba. Quem são esses que você quer me dar aqui de Uberaba para cooperar comigo? E é por isso que você está aqui. Você já pensou dessa maneira? Que você é uma resposta de uma oração do Senhor Jesus ao Pai? Amado irmão, amada irmã, nós podemos ainda viver para nós mesmos? Achar que tudo é nós que decidimos, nós que escolhemos? Nós conseguimos ou não ver a ação de Deus em nossas vidas? O plano de Deus em nossas vidas? Pai, quem são os que você deseja me dar em Uberaba? Você percebe que você é uma resposta de oração do Senhor? Dessa oração do Senhor? Por isso eu disse, em João 17, há muitas lições profundas que devemos aplicar para as nossas vidas. E não aplicar para os outros. A palavra de Deus é para mim, é para você. É para ser aplicada para a sua vida, é para a minha vida. Aí, voltando para Evangelho de João, capítulo 17, agora o versículo 7 diz, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Agora eles reconhecem, significa que os discípulos passaram a ter um conhecimento, uma percepção, que tudo que o Senhor tinha sido dado pelo Pai. Isso aqui também isso também não é algo que nós necessitamos ver. Tudo que eu tenho é porque um dia recebi. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Nada é fruto da minha capacidade, nada vem da minha própria glória. Tudo vem do Senhor. Precisamos conhecer. Olha só, em João 12, 49, o Senhor diz, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar.
Então o Senhor foi ensinando aos discípulos, tudo que eu tenho foi o Pai que me deu. O que eu falo foi o Pai que mandou eu falar. As obras que ele fez, olha, João 5,36, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João 14,10, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. E também, então o Senhor enfatiza duas coisas. As palavras que ele fala vêm do Pai. As obras que ele faz também são obras que o Pai faz. Olha só. João 8,28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Nosso falar e o nosso fazer deve tudo vir do Pai. Amém? Agora, você pode ver, isso são lições para nós. Exemplo é o próprio Senhor Jesus. Nós podemos ver isso na oração do Senhor. Agora, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8. Diz assim, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aqui temos um outro ponto que eu sinto que é de muita importância. Olha só. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Isso aqui é um ponto. Esse é o ponto da parte do Senhor. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Segundo ponto, que é de muita importância ligado a nós. E aqui diz, e eles as receberam. Então, não é somente uma questão do Senhor transmitir. A questão é se nós recebemos ou não o que ele transmitiu. Amados irmãos, o Senhor tem transmitido muitas coisas, mas nem todos têm recebido. E nós temos que fazer a pergunta para nós mesmos, Senhor, você tem transmitido, eu tenho recebido ou não? Senhor, eu quero receber. Me ensina a receber o que você está transmitindo, Senhor. Então, se o Senhor transmite e nós recebemos, nós verdadeiramente conhecemos que o que o Senhor nos deu sai do Pai e que o Senhor foi enviado pelo Pai. Isso é algo muito importante. Louvado seja o Senhor. Daí o versículo 9 diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não é que o Senhor não desse importância para as pessoas do mundo, ele veio para salvar as pessoas do mundo, mas agora o foco dele é nos discípulos. Agora a oração dele era pelos discípulos. Senhor, ele está falando para o papai, eu estou indo. Mas eu estou orando por esses meus discípulos.
Eu não estou orando agora pelo mundo, mas estou orando por aqueles que me deste, porque são teus. Sabe, é dessa maneira que o Senhor ora por você e por mim. Ele diz, eu oro pelo Nélio. Por quê? Porque você deu um Nélio para mim. O Nélio é seu. Por isso eu oro por ele. É assim que o Senhor intercede por você e por mim. Não é maravilhoso saber disso? Você vê como essa oração é preciosa? Você pode ler simplesmente como uma oração do Senhor ou uma coisa fora, mas nessa oração, se penetrarmos, vemos que está cheio de sentimento e de realidade e que envolve totalmente o nosso ser nessa oração. Porque ele diz assim, no versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas, e neles eu sou glorificado. Quando ele diz, todas as minhas coisas são tuas, inclui você e a mim. E quando diz, e as tuas coisas são minhas, inclui você e a mim. E aqui diz, e neles eu sou glorificado. Olha a esperança do Senhor, que em nós ele seja glorificado. E que isso quer dizer? Ele seja expressado. Vou dizer uma coisa. Essa oração maravilhosa para começar um ano. Você sabe o que o Senhor espera de você. Como Ele ora por você e por mim. Neles eu sou glorificado. Versículo 11 diz, já não estão no mundo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Senhor está falando, orando, eu estou indo. Não estou mais no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu vou para junto de ti, Pai. Daí diz assim, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Nesse nome que é maravilhoso, porque agora você é pai deles também. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E ele ora então pela nossa unidade. Para que nós sejamos um. Não como o mundo é um, mas nós sejamos um como ele e o Pai são um. E é por isso que nós estamos aqui. Não é maravilhoso? Glória a Deus. Nós vamos ficar por aqui, hoje à noite, e amanhã de manhã nós vamos dar continuação a essa comunhão sobre a oração do Senhor em João 17. Amém? Jesus é o Senhor.